Sua atitude e sua fé serão determinantes para seu milagre. Eu não sei como você chegou até aqui hoje, mas muitas pessoas chegam cansadas de esperar respostas que nunca vieram do jeito que imaginavam. Há gente que ora há muito tempo, mas por dentro já começou a duvidar se ainda faz sentido insistir. Esse cansaço não vem da falta de fé declarada, mas do acúmulo de silêncios que não foram compreendidos. Quando as respostas não chegam, o coração começa a se fechar para não se frustrar mais uma vez, e aos poucos, aquilo que deveria ser relacionamento se transforma em distância silenciosa. Jesus conhecia profundamente essa fragilidade humana quando disse para pedir, buscar e bater. Ele não estava incentivando repetição vazia, mas ensinando persistência relacional. Porque quem pede, continua falando. Quem busca, continua caminhando. E quem bate, continua acreditando que há alguém do outro lado da porta. O problema não é pedir pouco. O problema é desistir cedo demais. Muitos param de pedir porque se sentem cansados. Outros param de buscar porque acham que incomodam Deus. Alguns deixam de bater porque concluíram que a porta não vai se abrir para eles. Esse pensamento não nasce da fé, nasce do desgaste. E Deus não ignora o desgaste do coração humano. Ele entende quando a oração começa a perder força por dentro. Mas Ele não nos chama ao silêncio resignado. Ele nos chama à intimidade perseverante. Peça não como quem faz um pedido distante, mas como quem conversa com o Pai presente. Busque não como quem procura algo perdido, mas como quem deseja se aproximar mais. Bata não como quem exige, mas como quem confia que será recebido. Jesus não prometeu que a porta se abriria no nosso tempo. Ele prometeu que a porta se abriria. Existe uma diferença enorme entre esperar calado e esperar em relacionamento. A espera em relacionamento mantém o coração vivo. A espera em silêncio costuma gerar amargura. Muitos oram como se estivessem falando com alguém distante, mas Deus se apresenta como Pai próximo. Pai que ouve, Pai que acolhe, Pai que responde no tempo certo. Quando paramos de pedir, não é porque Deus parou de ouvir, é porque o coração se cansou de esperar. E hoje, mais do que uma resposta rápida, Deus quer restaurar essa conversa. Ele quer devolver intimidade à oração, quer transformar pedidos mecânicos em encontros reais. Quer que você volte a falar com Ele sem medo de incomodar, porque amor verdadeiro não se incomoda com a presença do Filho. Agora ainda não é o momento de responder tudo. Ainda não é o momento de resolver. Este é apenas o começo de um alinhamento interior. Permaneça aqui. Deus ainda está abrindo espaço dentro de você. Existe uma ideia silenciosa que se instala no coração de muita gente ao longo do tempo. A ideia de que pedir demais pode afastar Deus. Essa ideia não vem da Bíblia. Vem de experiências humanas mal resolvidas. Vem de relações onde pedir era visto como fraqueza, incômodo ou peso. E sem perceber, transferimos essa lógica para o relacionamento com Deus. Passamos a medir palavras na oração. Passamos a diminuir pedidos. Passamos a engolir dores para não parecer insistentes demais. Mas Deus nunca se revelou como alguém que se incomoda com a voz dos filhos. Ele se revelou como Pai que deseja intimidade constante. Quando Jesus ensinou a pedir, buscar e bater, Ele estava ensinando confiança contínua. Não era um convite à repetição vazia, era um convite à permanência. Permanecer falando, mesmo quando a resposta não é imediata. Permanecer buscando, mesmo quando o caminho parece confuso. Permanecer batendo mesmo quando a porta parece silenciosa. Essa postura não cansa Deus. Essa postura agrada a Deus, porque ela revela fé viva, não fé condicionada ao resultado. Muitos confundem persistência com falta de fé, mas desistir cedo quase sempre revela mais incredulidade do que insistir.
A fé verdadeira aprende a esperar, sem se afastar. Aprende a continuar em relacionamento mesmo quando não entende o processo. Deus não se ofende com perguntas sinceras. Ele não se afasta diante da insistência humilde. Ele não fecha a porta porque você bateu de novo. Pelo contrário, ele vê nisso um coração que não desistiu da relação. Quando oramos com intimidade, a oração deixa de ser cobrança e se torna conversa. Deixa de ser lista de pedidos e se torna presença. Deixa de ser tentativa de controle e se torna entrega. Esse tipo de oração transforma mais quem ora do que a circunstância ao redor. Por isso Jesus não ensinou apenas a pedir. Ele ensinou a buscar. Buscar implica movimento interior. Implica disposição de ser ajustado enquanto espera. Implica aceitar que Deus trabalha em nós enquanto ainda estamos à porta. Bater também carrega um significado profundo. Bater é reconhecer que existe um limite humano, que não pode ser ultrapassado sozinho. É reconhecer que precisamos que a porta seja aberta por Deus. Isso exige humildade, e humildade não nos diminui, ela nos posiciona corretamente diante do Pai. Muitos se afastam da oração, não porque deixaram de crer, mas porque se sentiram pequenos demais. Mas Deus nunca rejeitou um coração pequeno que bateu a porta com sinceridade. Ele rejeita apenas a indiferença. Hoje Deus não está te chamando a orar melhor. Ele está te chamando a se aproximar de novo, a falar sem medo, a pedir sem culpa, a buscar sem pressa, a bater sem desistir. Ainda não é o momento da resposta final. Ainda não é o momento da porta aberta. Este é o momento de reconstruir a confiança. Permaneça aqui. O coração ainda está sendo preparado. Em algum momento da caminhada espiritual, muitos não deixam de crer, mas deixam de insistir. Continuam acreditando em Deus, mas param de esperar algo dele. Essa postura parece madura, mas na verdade é um cansaço disfarçado de resignação. Quando a oração não gera expectativa, ela começa a perder vida. E quando a fé perde expectativa, ela se transforma apenas em hábito. Jesus nunca chamou ninguém para uma fé passiva. Ele chamou para uma fé viva, insistente e relacional. Pedir, buscar e bater não são atitudes para momentos extremos. São práticas constantes. Elas mantêm o coração desperto, mantêm a esperança ativa, mantêm a relação viva. O confronto aqui é necessário porque muitos confundem aceitação com desistência. Aceitar o processo não significa parar de pedir. Confiar no tempo de Deus não significa se calar. Fé não é silêncio conformado. Fé é diálogo contínuo. Quando paramos de pedir, geralmente é porque aprendemos a nos proteger da frustração. Protegemos o coração diminuindo a expectativa. Mas Deus não deseja filhos protegidos da esperança. Ele deseja filhos que confiam mesmo quando não entendem. Buscar exige movimento interior, e movimento cansa. Por isso muitos preferem permanecer onde estão, mesmo insatisfeitos, do que buscar de verdade. Buscar confronta as zonas de conforto. Buscar exige disposição para mudar enquanto caminha. Bater a porta exige coragem, porque bater é admitir que não conseguimos sozinhos, é admitir dependência, e dependência assusta quem foi ferido tentando confiar. Mas Deus nunca rejeitou alguém que bateu com sinceridade. Ele nunca fechou a porta para quem insistiu com humildade. O problema não é insistir demais. O problema é parar cedo demais. Jesus contou parábolas exatamente para ensinar persistência. Não porque Deus seja surdo, mas porque o coração humano desiste rápido. Persistir não muda Deus. Persistir muda quem persiste. Ela ajusta o coração. Ela fortalece a fé. Ela amadurece a confiança. Talvez você esteja vivendo um tempo em que já não pede como antes. Já não busca como antes. Já não bate como antes.
não por falta de fé, mas por cansaço acumulado. Esse confronto não é para gerar culpa, é para reacender consciência, para lembrar que Deus continua sendo Pai acessível e que a porta ainda existe. A questão não é se Deus ouve, a questão é se você decidiu continuar falando. A persistência ensinada por Jesus se manifesta de forma muito simples na vida real, longe de discursos religiosos e fórmulas prontas. Ela aparece quando alguém continua orando, mesmo sem sentir nada extraordinário acontecendo. Ela se revela quando a pessoa decide falar com Deus mesmo depois de dias difíceis e respostas silenciosas. Persistir não é insistir com ansiedade, é permanecer com confiança, é continuar se aproximando mesmo quando o coração está cansado. No dia a dia, isso significa não abandonar a oração porque a rotina apertou. Significa não se afastar porque a resposta demorou. Significa não se calar porque o medo de se frustrar novamente apareceu. Buscar a Deus exige constância, não intensidade momentânea. Muitos buscam com força por um tempo curto e depois desistem quando percebem que o processo é mais longo. Mas Jesus nunca prometeu atalhos, ele prometeu presença. A fé perseverante se constrói quando escolhemos continuar mesmo sem garantias visíveis. Bater à porta também se traduz em atitudes práticas. Bater é voltar a orar quando a vontade é desistir. Bater é abrir a Bíblia quando tudo dentro pede distração. Bater é escolher conversar com Deus em vez de apenas reclamar da situação. Essas escolhas parecem pequenas, mas carregam um grande peso espiritual. Elas revelam um coração que não rompeu o relacionamento. Persistência não significa ausência de dúvidas, significa não permitir que as dúvidas encerrem o diálogo. Deus não se afasta quando você questiona, ele se afasta apenas quando você se cala. Buscar envolve disposição para ser moldado no caminho. Às vezes a resposta não vem porque Deus está trabalhando primeiro em quem pergunta. Às vezes a porta não se abre porque o coração ainda precisa ser fortalecido. Isso não é rejeição, é cuidado. A persistência também revela maturidade espiritual. Ela mostra que a fé não depende apenas do resultado imediato. Depende do relacionamento construído ao longo do tempo. Quem aprende a perseverar, aprende também a descansar, porque entende que não precisa controlar o processo, precisa apenas permanecer fiel. No cotidiano, isso muda a forma como lidamos com frustrações. Em vez de nos afastarmos, nos aproximamos. Em vez de desistirmos, permanecemos. Em vez de silenciarmos, falamos com Deus com mais verdade. Essa postura transforma a oração em encontro, transforma a espera em crescimento, transforma o silêncio em amadurecimento. Persistir não garante que tudo será resolvido imediatamente, mas garante que o coração não se perderá no processo. E um coração preservado é mais valioso do que uma resposta apressada. Jesus sabia exatamente o que estava ensinando quando disse para pedir, buscar e bater. Ele estava ensinando uma fé que não se afasta, uma fé que não se cala, uma fé que permanece. Esse é o tipo de fé que sustenta a caminhada. Esse é o tipo de fé que prepara o terreno para a resposta. Esse é o tipo de fé que mantém a porta viva. Depois de tudo o que foi dito, é possível que você esteja sentindo algo se reorganizando por dentro, não como agitação, mas como consciência. Essa consciência não vem para acusar, vem para alinhar o coração com a verdade. Eu não sei como você chegou até aqui hoje, mas Deus sabe exatamente em que ponto da caminhada você está. Ele conhece as orações que você fez com fé e também aquelas que você quase não conseguiu terminar. Conhece os dias em que você pediu com esperança e os dias em que apenas repetiu palavras por cansaço. Nada disso passou despercebido aos olhos de Deus. Este é o momento de desacelerar.
por dentro e parar de tentar sustentar a fé apenas com esforço. A fé que Jesus ensinou não é carregada sozinha. Ela é vivida em relacionamento. Pedir, buscar e bater não são tarefas pesadas, são convites à proximidade. Quando entendemos isso, a oração deixa de ser obrigação e passa a ser encontro. Talvez você esteja percebendo que se afastou, não porque deixou de crer, mas porque se cansou de insistir. Deus não se ofende com o seu cansaço. Ele o compreende, ele o trata com graça. Esse é o momento de reconhecer diante de Deus onde a persistência enfraqueceu. Não para se culpar, mas para ser restaurado. Deus não exige desempenho espiritual, Ele deseja sinceridade. Sinceridade ao falar, sinceridade ao pedir, sinceridade ao admitir limites. Buscar a Deus começa quando paramos de fingir força. Bater à porta começa quando reconhecemos dependência. E pedir começa quando entendemos que somos filhos, não visitantes ocasionais. Este é um tempo de deixar as defesas caírem, de permitir que Deus escute não apenas pedidos bem formulados, mas o coração como ele está. Não existe oração fraca quando ela é verdadeira. Existe apenas oração honesta, e Deus responde à honestidade com presença. Talvez você esteja aprendendo que permanecer em oração é mais importante do que obter respostas rápidas, porque permanecer mantém o relacionamento vivo, e relacionamento vivo sustenta a fé nos dias difíceis. Este ainda não é o momento de encerrar, é o momento de permanecer mais um pouco, de respirar com calma, de permitir que o Espírito Santo continue trabalhando em silêncio. Não apresse esse processo. Deus trabalha profundamente quando não estamos tentando controlar o resultado. Fique aqui, o coração ainda está sendo cuidado. Agora permita-se entrar em um tempo de oração simples, verdadeira e sem pressa, porque Deus não responde apenas a palavras bonitas, Ele responde a corações sinceros. Eu não sei como você chegou até aqui hoje, mas Deus sabe exatamente o que você tem carregado em silêncio e aquilo que você quase não conseguiu pedir. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com tudo o que somos e com tudo o que ainda não conseguimos organizar por dentro. Colocamos diante de Ti as orações feitas com fé e também aquelas que foram feitas com cansaço, medo ou dúvida. Recebe, Pai, cada pedido que foi feito ao longo do tempo e cada busca que parecia sem direção, porque nada foi em vão. Ensina-nos a permanecer quando o silêncio tenta nos afastar e a confiar quando a resposta não vem no nosso tempo. Fortalece o coração que decidiu continuar pedindo, mesmo sem garantias visíveis. Sustenta a fé daquele que escolheu continuar buscando, mesmo cansado. Renova a esperança de quem continua batendo a porta, acreditando que o Senhor ainda responde. Que o Teu Espírito Santo reorganize agora a nossa expectativa, para que ela não esteja presa ao resultado imediato, mas firmada na Tua presença constante. Que o medo de se frustrar novamente não nos impeça de continuar falando contigo. Que a confiança seja restaurada, onde o desgaste tentou se instalar. Que a paz ocupe o espaço onde a ansiedade tomou conta. Agora, se puder, fique alguns instantes em silêncio, apenas respirando com calma e permitindo que Deus continue trabalhando em você. Não tente explicar nada, não tente resolver nada. Deixe Deus cuidar do que você não consegue controlar. Que este silêncio seja um lugar de descanso interior e alinhamento espiritual. Antes de encerrarmos, eu quero te convidar a um gesto simples, mas cheio de significado. Se esta mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários uma palavra que represente aquilo que você decidiu não abandonar mais. Escrever é uma forma de posicionamento espiritual, não apenas interação. Se esses devocionais têm sido um lugar de apoio para você, permanece comigo nessa caminhada diária. Se inscreve no canal para continuar recebendo mensagens
que fortalecem a fé, renovam a esperança e alinham o coração com Deus. Eu vou deixar fixado nos comentários uma indicação de leitura devocional que pode te ajudar a sustentar esse tempo diário com Deus. É uma leitura simples e profunda, e usando o meu cupom, você garante um desconto especial para incentivar essa disciplina espiritual. Se você conhece alguém que está cansado de esperar respostas, mas não quer desistir da fé, compartilhe esse devocional com essa pessoa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele fortaleça a sua perseverança, que Ele renove a sua confiança, que Ele te ensine a pedir sem medo, buscar sem desistir e bater sem se calar. Descanse agora, respire fundo, permaneça na presença de Deus, Ele está com você.